da oportunidade de participar. Oremos. Senhor Jesus, Pai, elevamos os nossos pensamentos ao trono da Tua graça. Deus, traz em paz todos aqueles que estão se dirigindo para este lugar nessa noite. Te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor use o Teu servo, pastor Neilson Xavier, que hoje, ó Pai, nos falará a Tua palavra. Deus, queremos ser tocados, queremos ser curados pela Tua palavra. Fala conosco e nos abençoa nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quero passar aqui o microfone depois para oportunidade já para a equipe de louvor. Em seguida, o departamento de família já está na liderança e na condução do culto nessa noite. Pode tomar seu assento. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor esta noite com o hino de 193 da harpa cristã, amém? Mais um pouquinho e
gostaria que nessa noite você se colocasse de pé. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluias. Aleluias. Oh, aleluias. Louve sua morte ali na cruz, carregando a minha dor. Você se expôs por mim, se entregou em meu lugar, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Diga, eu vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor. Você se expôs por mim, se entregou em meu lugar, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Diga, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Diga, eu dependo desse amor. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Diga só mais uma vez, eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Aleluia. E nós agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos, amém.
Vamos ficar de pé. Eu quero convidar o pastor Josias, aproveitar que vocês já estão de pé, para a gente fazer a leitura nesta noite, no livro de Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao 37. Glórias a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Glórias a Deus. Pedir para os nossos irmãos projetar a Bíblia, para nós fazermos uma leitura bonita. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23. Eu quero ler juntamente com os irmãos, amém? Glórias a Deus. E nós vamos ler nessa versão que está aqui projetada, amém? Para não fazermos uma leitura bonita. Glórias a Deus. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23 até o 35. Vamos ler? Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e disse: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter dito misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou ao seu até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar o coração. Vamos agradecer, Senhor Jesus, nós somos gratos pela Tua palavra, te agradecemos por esta reunião solene, temos certeza, ó Deus, que o Senhor falará poderosamente conosco. É a nossa oração que te fazemos nesta noite, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, tome seu assento, por gentileza. Quero convidar aqui o pastor Neilson Xavier. Pastor Neilson Xavier é um amigo que nós tivemos a oportunidade, a grata satisfação de conhecer ali no Rio Grande do Sul, no período do doutorado, período que ele viajava para lá, eu também viajava, nós nos encontramos ali. E o pastor Neilson foi uma pessoa que logo nos cativou pela sua graça, pela sua singeleza, pela sua experiência e pela sua experiência pastoral, né? Ele tem um jeito simples, mas ao mesmo tempo objetivo de dizer algumas verdades que, para mim, naquela ocasião, ainda antes de começar o ministério pastoral, foram coisas que veio de Deus para o meu coração. Pastor Neilson Xavier é nascido em Recife, Pernambuco,
está concluindo o doutorado em teologia pela Faculdade Este, como bolsista CAPES. É mestre em teologia pela Faculdade Batista do Paraná, pós-graduado em aconselhamento pastoral pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, bacharel em teologia pelo Seminário Batista do Norte, em Recife, em 1980, e pela Faculdade Batista do Paraná. Ele pastoreia só desde 1981, pastoreando a Segunda Igreja Batista em São Lourenço da Mata, a Igreja Nova Jerusalém Aracaju e a Igreja Batista em Vila Pompeia, São Paulo, desde 1987, igreja que eu tive a oportunidade de ministrar, de pregar ali, e ele escreveu um livro que realmente, para mim, é um clássico no Brasil acerca desse assunto. O título do livro é Livres da Culpa, a Teologia da Graça no Aconselhamento Cristão. Porque algumas pessoas que sofrem por causa da culpa ou do sentimento de culpa, mesmo reconhecendo o perdão de Deus para suas vidas, não conseguem se perdoar. Então, essa é uma pergunta que está na contracapa do livro. O pastor Neilson não trouxe livros que dê para todos nós adquirirmos, mas temos alguns, então, se depois você tiver interesse, custa apenas R$30, tá certo? Você pode adquirir ali com o Daniel, que está ali atrás, tá bom? Então, vamos receber o pastor Neilson, ele já está com a palavra, e em seguida nós teremos, após o término da sua ministração, nós teremos um time de 10 minutos, mais ou menos, para perguntas e respostas. Portanto, se no decorrer da ministração você tiver alguma dúvida, você pode preparar a sua pergunta, que na hora das perguntas a gente leva o microfone até você, para que você então, ou você pode escrevê-la também e encaminhar aqui para nós, fica melhor assim a logística, e a gente então direciona a pergunta para o pastor Neilson. Paz, irmãos. Vamos orar. Pai, na tua presença estamos agradecidos e submetidos à tua vontade nesse instante, na esperança que aquilo que vamos partilhar possa ser guardado em nossos corações para ajuda pessoal e para a ajuda daqueles que talvez sofram do mal da culpa, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de entrar no assunto, eu costumo dizer que eu sou um pregador da graça. Tão somente a graça instaura o milagre da ressurreição numa vida que é destruída pela culpa, pela condenação, pela autopunição. Graça é o grande presente de Deus para o mundo. E para tratarmos de culpa e de perdão, esse assunto deixa de ser possível se não olharmos no espelho da graça. Deus não mede as pessoas às vezes como nós medimos. Deus não trata as pessoas às vezes como nós tratamos ou julgamos. Deus é graça. Quando você descobre o Deus da graça, e quando você conhece o Deus da graça e entende que a sua vida, que a minha vida, e que a vida daqueles que às vezes humanamente estão destruídas,
só tem possibilidade de ressurreição, de reviver a partir da graça, você começa a ter uma outra compreensão das suas próprias limitações e das limitações das pessoas. Ao tempo que você também não conhece o limite do seu perdão. Às vezes Deus permite experiências em nossas vidas, e eu dizia ao irmão Lucimar que a gente não consegue programar essas experiências, mas ela acontece porque Deus quer nos mostrar aquilo que já podemos fazer a partir da graça e aquilo que temos que mudar a partir da graça. A graça devolve ao mundo a suavidade do Evangelho. A graça devolve ao mundo a leveza do Evangelho. Que é a possibilidade de vida, que é a vida, para quem já não estava mais na vida. Paulo, a primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 12, Paulo vai nos ensinar que ele olha para a sua vida a partir da graça e que foi a graça que o fez idôneo. Diz ele, verso 12, dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério, ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância na incredulidade, e a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Eu, já há cerca de 8 anos, que eu pesquiso a respeito de culpa. Eu elenquei alguns casos a partir da minha convivência no ministério. Culpa adoece, assim como falta de perdão também adoece. Hoje, preparando material para aconselhamento pastoral, eu pesquiso viés de culpa em doenças psicossomáticas, especialmente doenças de pele. E eu entendo que, independente de todo o cuidado clínico ou psicoterápico, é a graça de Deus, o grande poder de tornar a dar vida a quem já não tem esperança de vida. Eu denominei a palestra dessa noite de minha culpa de estimação, porque às vezes nós, sem sabermos, guardamos culpa de estimação. Porque esses assuntos nem sempre são tratados. Aliás, muitas coisas nós continuamos colocando debaixo do tapete das nossas vidas, sem tratarmos. Me lembro de uma senhora com mais de 70 anos, líder de uma denominação numa cidade do interior de Minas, que disse-me: olha, pastor, eu tenho uma culpa muito grande, porque um dia eu desejei a morte do meu genro. E ela teve naquele dia a oportunidade de expressar isso, né? E quando você expressa, quando você põe para fora, quando você conversa com o irmão, com o seu pastor, conversa com o Senhor sobre estas coisas, aí começa a possibilidade da cura. E eu digo, no segundo slide,
que culpa é como melancia verde. Eu vou contar depois essa história. Culpa é como melancia verde. Não vale a pena carregar. Eu cito a palavra do filho pródigo e trago na outra tela uma expressão usada pelo pródigo que diz: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Por que eu coloquei uma linha de trem aí nessa figura? Eu vou contar a história da melancia verde. Eu sou natural de Recife e, por volta dos meus 10 anos, minha mãe é do interior, uma cidade por nome de Gravatá. É uma cidade que fica a 80 quilômetros de Recife, mais ou menos. E tinha uma moça que morava conosco, Severina, o nome dela. E ela disse, me chamava de Brito: Brito, vamos na casa do meu irmão, Noé. E a casa de Noé, ou o roçado de Noé, distava mais ou menos uma légua, ou 6 quilômetros. E nós fazíamos parte desse caminho pela linha do trem, porque era mais fácil. Chegando na casa de Noé, nós ficamos ali um tempo, depois voltamos, e ele nos deu uma melancia para levar. Aliás, Severina insistiu que queria uma melancia para levar. E nós transportamos aquela melancia durante 6 quilômetros. Eu tinha acho que 10 anos com isso. E eu dizia: Severina, vamos ver, vamos abrir um pedaço dessa melancia. Se tiver verde, não vale a pena estar levando. Aí, quando chegamos na cidade, numa mercearia que um primo tinha, ela aceitou que tirasse um pedaço da melancia. E a melancia estava verde. E culpa é como melancia verde. Não vale a pena carregar. Diz o texto bíblico do Salmo 32, 3 e 4, o seguinte: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Mas o que é culpa é a pergunta desta noite. Se em algum momento eu não estiver sendo compreensível, você pode indicar que eu vou tentar simplificar essas coisas, né? Mas culpa, eu digo ali que é um dedo que aponta implacável, né? Aponta para quem? Para nós. E eu uso a expressão de um autor gaúcho, que ele diz que é o que ele chama de finger pointing dos americanos, que é o dedo que acusa. Então, está sempre acusando. Numa situação em que o indicador assume o comando com o apoio dos outros dedos, que fletido sobre a palma da mão recolhe-se a sua insignificância, mas configura um punho ameaçador. Tu és o culpado, diz o indicador. Tu serás julgado, tu serás condenado, tu és culpado. Culpa é assim. Essa acusação pode partir de nós mesmos e pode partir dos outros. E uma das coisas mais confortáveis que temos diante de Deus é que Deus não apenas conhece as nossas ações, mas conhece as nossas intenções. Deus sabe. A culpa, ela é universal. Faz parte da natureza humana, estando presente em vários segmentos sociais. Diz esse autor que trabalha com aconselhamento que a culpa está por trás da maior parte do segmento humano. Converse com pessoas deprimidas, solitárias, angustiadas, alcoólatras, doentes terminais, e você verá que a culpa faz parte de suas dificuldades. As pessoas não chegam dizendo: eu sou culpado.
Você descobre isso na conversa. Precisamos gastar mais tempo com a conversa com as pessoas. Por isso, talvez esse assunto não interesse para você, mas Deus pode usá-lo, você que está ouvindo nesta noite, para ajudar alguém. Porque a culpa não é confortável. Culpa adoece. Culpa gera cânceres, inclusive. Culpa traz enfermidades, como, por exemplo, fibromialgia. Parte das pessoas que sofrem de fibromialgia, não estou dizendo que todas as pessoas que sofrem de fibromialgia fizeram isso, mas parte das pessoas que sofrem de fibromialgia, especialmente mulheres que começam depois de 40 anos, tem a ver com abortos. Eu cheguei na minha igreja, na igreja que eu pastorei, eu tinha 29 anos. E uma senhorinha lá com seus mais de 65, um dia conversou comigo e me contou a situação, e ela carregava a culpa de ter feito um aborto. Agora, conceituar a culpa não é fácil, viu, irmãos? Não é um conceito exato. Porque tem muitos pensamentos. Nem toda culpa é religiosa. Nem toda culpa é teológica. Eu acompanhei um caso de uma ovelha. Seu filho sofria de bipolaridade. Quando ele foi diagnosticado com bipolaridade, ele tinha concluído um curso na Unicamp, lá em São Paulo. E durante mais de 10 anos, aquele rapaz viveu de tratamentos em clínicas, tratamentos psiquiátricos. E a mãe sofria muito por isso. Um dia ele estava bem. A mãe achava que ele estava bem. E ela disse, agora eu posso visitar meu filho. Lá em Manaus. E ela foi. Um fim de semana apenas. E num domingo à tarde, aquele rapaz de 28 anos, acho que ele tinha mais ou menos 28 anos, simplesmente voou do 6º andar do prédio. E aquela irmã se sentia e se sente até hoje culpada quando vem as lembranças. Eu tento mostrar isso, a senhora não teve culpa. Ele estava cansado da doença. Mas culpa, às vezes, irmãos, por isso que é tão difícil conceituar. Em outros casos, a culpa está... outro slide, por favor. A culpa está relacionada com a cultura, pressões sociais, e dessa civilização vem parte das nossas culpas, né? Às vezes nós nos sentimos culpados por coisas que realmente não lamentamos, mas a sociedade nos espreme. A sociedade, ela, de certa forma, oprime para que possamos ter. Mas você não estudou? Você não tem um carro? Você não tem uma casa? Seu filho não tem isso? Seu filho não tem aquilo? Você não fala assim? Você não ora assim? Você não canta assim? Porque, de certa forma, a sociedade constrói essas culpas, às vezes até mesmo para tirar proveito dessa culpa que está em nós. Tá? Então, nós temos aqui 2 conceitos. Próximo slide, por favor. Volta. Primeiro, culpa e sentimento de culpa. Culpa é um fato objetivo. Ao se cometer um ato que merece repreensão, tornamos-nos responsáveis por ele, culpado, quer sintamos ou não.
Eu avancei um sinal, peguei uma multa, eu avancei um sinal, atropelei alguém, não foi minha intenção, mas sou culpado porque eu avancei, porque eu não cumpri a legislação. Isso é culpa no sentido do objetivo. Sentimento de culpa é de ordem interna, subjetiva. Alguém pode deixar de sentir-se culpado por um ato repreensível, assim como culpar-se por um ato que não o seja. Né? Na realidade, é um sentimento. Eu sou culpado porque... Isso acontece muito depois da morte de um ente querido. Um dos sentimentos é de culpa. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse levado para o hospital, se eu tivesse levado a tal médico, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse dormido com ele, com aquela pessoa naquele dia que estava sozinho, ele não teria morrido, teria tempo de socorrer, e você vai se tornando culpado. Isso dá e passa, mas para algumas pessoas ficam. E, às vezes, são óbitos de pessoas já muito idosas. E a pessoa se sente responsável interiormente dentro dela, ela carrega esse estilo de culpa. Ela carrega uma culpa sem necessariamente ser culpada. Aconteceu. Mas eu estava numa discussão com ele infartou. Por isso, se fosse por uma discussão, teríamos talvez todos morrido já de infarto. Aconteceu. Mas as pessoas vão se sentindo culpadas. Então, eu trouxe para hoje à noite, para a gente pensar um pouquinho, depois de fazer umas perguntas, porque esse assunto é importante para amanhã, quem trabalha sobre perdão. Eu coloquei algumas modalidades de culpa. Primeiro, a culpa real, é culpa normal de todo ser humano, até certo ponto desejável, é um fenômeno consciente, onde o culpado busca fazer sempre o possível para expiar o dano causado. Olha, a semana passada, não estava num dia muito bem, e eu ia numa rua estreita, eu estava indo, a mão entrou um carro grande, né? Há uns carros maiores que pensam que são donos da rua, e num que eu dei ré, eu bati no carro de uma moça. Eu mandei chamá-la, me apresentei, e eu fui culpado. Ainda que não intencionalmente, eu não estava num dia bem, e eu bati no carro daquela moça, paguei o conserto. Foi um dano que, de fato, eu causei. Essa é a culpa real. Eu fui culpado. Ainda que não tenha sido intencionalmente da minha parte, né? Porque o carro não respeitou que eu estava avançando no sentido correto, essa culpa é real, ela existe. Outro tipo de culpa é a culpa neurótica. Vamos supor, por exemplo, eu não estava bem e eu começo a me punir o tempo todo. Por que que eu bati? Por que que eu fiz aquilo? Eu não podia ter aquela despesa. Eu causei prejuízo em casa. Eu tirei dia de casa. Eu prejudiquei a moça 3 dias de conserto. Então, eu começo a colocar esses sentimentos que vão me adoecendo, né? E eu vou tendo uma depressão em função dessas coisas, né? Ele diz aqui, quando ela se torna excessiva, ela deixa de ser feliz culpa, uma culpa feliz que nos dá consciência daquilo que fizemos, para que possamos adoecer e passarmos a ter uma culpa infeliz. É a culpa que adoece. Eu tive uma discussão com meu pai, fui embora, e depois de uns dias meu pai faleceu, e eu não tive a oportunidade de falar com ele. E eu vou adoecendo por conta disso, entende? Porque se você parar para analisar, você teria alguns motivos que não pode ter esse diálogo outra vez. Mas você começa e vai colocando essas coisas sempre, elas vão trazendo um passado como se fosse muito presente. Um dos casos de culpa que eu trabalhei, houve um acidente, a filha estava com o pai no carro,
E a filha pediu água, e o pai baixou, tirou um pouco a visão do Fusca, que já não tinha tanta visão, né? E ele bateu, e ele foi a óbito. E ela se sentia culpada, porque sobreviveu ao acidente, e não o pai. E ela precisou cuidar-se disso. É a chamada culpa culpa neurótica, culpa que adoece. Outra culpa que eu chamo aqui é a culpa existencial entre o eu real e o eu ideal, ou seja, entre o homem que você é e aquilo que eu poderia ser. Eu vinha comentando isso hoje, não sei se com o pastor ou com o Lucimar sobre isso, né? Nem sempre, irmãos, a vida é o que idealizamos. Entende? Às vezes nós idealizamos uma relação a dois, que não é a realidade. Tem momentos bons e tem momentos difíceis. Às vezes, aos 20 anos, nós idealizamos ter uma profissão, estudar, ter casa, tarará, 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 tarará. Aí vai chegando a idade madura, chega a terceira idade, e você olha para trás e vê que não construiu nada daquilo que projetou. Ah, pastor, eu idealizei na minha vida casar, ter filhos, fazer uma família, e não tenho nada. Algumas pessoas superam isso. Esse eu ideal e o real. Outros não. Eu costumo dizer que eu não posso fazer mais nada quando o leite derramou. Eu desligo o fogo, limpo o fogão, ter cuidado que não derrame outra vez, mas derramou. Estão entendendo? E às vezes fazemos isso na vida cristã, inclusive. Há um conflito entre aquilo que aparentamos ser e aquilo que de fato somos. Muitos pastores costumam dizer, eu vi isso no sepultamento de um que foi diretor da faculdade, a esposa dizendo, fulano, pastor Werner, o nome dele, era um solitário com Deus. Muitas vezes somos solitários com Deus. Porque nem sempre podemos expor nossas fraquezas. Nem sempre temos para quem expor nossas fraquezas. Porque às vezes pensamos, porque a irmã, a mulher de Deus, o homem de Deus não tem fraquezas. Não tem frustrações. Você tem uns filhos, idealiza uma história para seus filhos, de repente vem outra. Esses dias um irmão me dizia, pastor, em que eu fui culpado? Esse irmão não foi culpado. Filhos fazem suas escolhas. Pessoas fazem suas escolhas. As oportunidades são diferentes. Nem todos têm a mesma possibilidade. Nem todos têm as mesmas oportunidades. Mas, às vezes, quando olhamos para dentro de nós, eu não estou falando da crise dos 40, da crise dos 60, que você vai tendo, quando você começa a pensar na vida, o que é que eu fiz, o que é que eu estou fazendo, como eu estou levando a minha vida. Alguns de nós temos uma rotina que é diária. Levanta, faz o ritual do levantar, sai para trabalhar, volta para casa, dorme, ou vem na igreja, aquilo vai de semana após semana. Ano após ano, ano após ano, ano após ano. A vida a dois, inclusive, fica assim.
Aí chega um tempo e você pergunta, o que é que eu fiz da minha vida? Eu idealizei chegar aos meus 50 anos, 60, nunca depender de filho. E agora eu estou dependendo, tem pessoas que adoecem. Adoece quando perde o emprego, adoece quando se aposenta. Porque há um conflito, há uma culpa que às vezes carregamos entre aquilo que somos e aquilo que projetamos ser, ou que os pais projetaram para nós. Desde criança, nós nunca tivemos carro lá em casa. Meu pai nunca teve carro. E, às vezes, quando chovia, eram 4 filhos pequenos, não íamos à igreja à noite, porque estava chovendo, Recife chovia, e brincávamos de igreja. Eu era o pastor. Então, desde cedo, eu tinha uma vocação ministerial. Mas eu passei um tempo com dúvida. Eu queria fazer medicina, porque eu gostava de neurocirurgia. Eu queria ser neurocirurgião. E tinha um diácono lá no Cordeiro, o seu Marculino, que ele só me chamava de pastorzinho. E quando eu estava em dúvida, eu passava fora do irmão Marculino. Porque eu não queria que ele cobrasse de mim, pastorzinho. Às vezes você foi o filho, é o filho que seus pais não projetaram para você. E daí? Você é o que é. Mas às vezes você tem culpa disso, né? Há um outro tipo de culpa que nós não temos muita experiência nesse tipo de culpa, que é a chamada culpa coletiva. O Brasil não tem esse costume, não tem essa cultura. É uma pena. Nós sempre prestamos atenção à história a partir da perspectiva do vitorioso, nunca do que foi derrotado. Esse historiador Fausto, ele diz que houve um tempo em que era comum dizer-se que a história é escrita do ponto de vista dos vencedores. Aí ele vai colocar no passado, porque, na realidade, isso foi alterado e é alterado. Eu preciso saber como é que o sujeito vencido conta a sua história. Por exemplo, nós aprendemos uma coisa que é diferente da história real, a Guerra do Paraguai. Nunca pedimos perdão ao Paraguai. Nunca pedimos perdão como nação à África, ao que fizemos e fazemos com os afrodescendentes. A Alemanha conserva todos os seus campos de concentração porque a Alemanha sofre dessa questão de culpa coletiva. A culpa coletiva não adoece, ela transforma em ações sociais. Se eu tenho uma consciência de que eu prejudiquei alguém, uma sociedade, um grupo, eu vou começar a desenvolver trabalhos que possam restaurar, do ponto de vista da história, esses acontecimentos. Se tivéssemos consciência de culpa coletiva, por exemplo, as tragédias seriam observadas de outro jeito. Porque é um problema não só de uma mineradora, mas é um problema de nação. O que acontece com nossos irmãos, lá em Brumadinho, e naquela região, nos outros desastres. O que acontece e aconteceu com os nossos irmãos afrodescendentes. Para você ter uma ideia, entre o ano de 1800 a 1850, entraram oficialmente pelo Porto de Salvador, na Bahia, 1.750.000 negros escravos. E que não vinham fazer turismo no Brasil.
Às vezes, como igreja, cometemos injustiças em algumas disciplinas. Tem pessoas que têm experiências muito trágicas com disciplinas de igreja e acusação de igrejas. E nós, no coletivo, não pensamos no assunto. Não temos esse costume. Será que temos a consciência de justiça com as mulheres, por exemplo? Com o esforço, às vezes, maior que elas fazem para conquistar algumas coisas? Inclusive o tempo. Há mulheres que trabalham desde as 5 da manhã, quando acorda, até meia-noite, é a última a dormir. E a primeira a acordar. E essas coisas vão acontecendo, irmãos, e nós não tratamos. Coletivamente, nós não tomamos atitude. Então, nós vimos a culpa real, a culpa neurótica, aquela culpa que ela começa a ser insistente e adoece, né? Muitos problemas de pele são de origem psicossomática a partir de culpa. O corpo se pune. Entende? Os médicos não conseguem explicar. Uma senhora me disse, chegou no gabinete e disse: pastor, Deus está me punindo. Ela tinha uma doença, uma esclerodermia, e disse: Deus está me punindo, porque eu tenho uma vida assim, assim, assim. Isso ela expressou. E quem não expressa? Porque ele entra numa outra questão, que é a culpa teológica. Observa aqui, olha, na culpa teológica. A punição, ela disse: Deus está me punindo. Então, de certa forma, a doença é uma forma de autopunir-se. Porque eu conheço um Deus que só castiga. Deus vai castigar você, você vai adoecer. Se você não der testemunho, a doença volta. Porque essa ideia, o sofrimento causado pela punição poderá se tornar uma maneira de expiar a culpa. O sofrimento, a expiação, oferece condição para que eu possa me reabilitar diante de Deus, diante do divino. Aí eu conto no livro a experiência de um paciente que estava hospitalizado e que ele havia autorizado a esposa a fazer um aborto. Ele se sentia culpado por isso, se converteu. Aí disse para o capelão do hospital assim: olha, eu realmente, Deus me perdoou o pecado, mas eu preciso passar por isso, por essa doença. Porque, de alguma forma, eu tenho que ser castigado pelo que eu fiz. Mas eu aprendi, construíram para mim um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que vai brigar, um Deus que olha feio, um Deus que está olhando bravamente com você. Havia um corinho que a gente cantava quando criança, aquilo dava um medo na gente, às vezes, cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, boquinha no que fala, cuidado, boquinha no que anda. O Salvador do céu está olhando para você, cuidado, boquinha no que fala.
Tudo bem, falar, eu ainda consigo fazer a boca calada. Consigo não pegar. Consigo não colocar o pé. Mas consigo não pensar? Dificilmente. Então, aquele corinho me dava um medo. Eu tinha um certo terror daquilo. Porque eu sei que Deus os olhos do Senhor estão por toda parte. Sabemos disso. Agora, a questão é quando você só conhece o olhar punitivo. Alguns cristãos, inclusive, fazem da doença uma forma de expiar a culpa. Graças a Deus, Deus está me tratando dessa culpa através dessa doença. Uma senhora me disse uma vez, estava com câncer, líder na igreja, disse, pastor, eu sabia que teria que passar por isso. Naquela época eu não entendia, era muito novo. Hoje eu diria, como assim, minha irmã? Culpa? Punição? Se tivéssemos todos de pagar com punição por conta dos nossos pecados, quantos de nós estaríamos em pé? Isso serve para manipular, sabia? Porque você vai começar a fazer sacrifícios também. Eu louvo a Deus por essa doença, porque através dessa doença eu estou mais perto de Deus. Uma coisa é ficar mais perto de Deus em razão de uma doença. Outra coisa é pensar que a doença foi dada para você estar perto de Deus. E foi dada por quê? Porque nós carregamos nossas melancias verdes, que às vezes não sabemos. Nos ensinaram a carregar as melancias verdes. Tive uma irmã, hoje está na glória, morreu nova, com 95 anos. E ela dizia, pastor, ora por mim. Impõe a mão na minha cabeça. Porque o diabo tem colocado umas coisas na minha cabeça. Era a memória da sexualidade dela. O diabo tem colocado isso na minha cabeça, como se a idade apagasse todas as nossas memórias. Pelo contrário, às vezes reaviva. Está cheio de gente doente, irmãos. Eu dizia, irmã, falava do amor de Deus, falava, mas eu vi na televisão assim, assim, assim. Aí haja carnê, haja oferta, aí compra isso, compra aquilo outro. O evangelho puro, as pessoas rejeitam, porque não exige nada em troca, a não ser a aceitação desse evangelho. E se eu tenho uma forma de aplacar a culpa, né? Foi assim na reforma, quando você tinha dinheiro, comprava o perdão. Então, alguns dizem, estou muito feliz, pastor, graças a Deus por essa doença, porque através dessa doença, eu estou, de certa forma, pagando pelos meus erros. Não é assim. Eu preciso descobrir quem é esse Deus que a gente ama, que a gente segue. Entende, irmãos? Se é um Deus que abraça, ou se é um Deus que está somente com o chicote na mão e a zorraque na mão. E as pessoas adoecem por isso. Não estou falando de porteira aberta. Porque a porta para a graça é o arrependimento. É a confissão, o arrependimento. Mas eu estou dizendo que, às vezes, nós deixamos de descobrir um Deus que é amor. E que pensamos que o único gesto de amor de Deus foi dar Jesus para morrer na cruz. E que isso não tem a ver mais com a minha vida no dia a dia. Tem. Quantas crianças são criadas ouvindo, você não presta?
Você não vai dar para a gente. Deus vai te castigar. E as pessoas vão afundando, vão afundando, vão afundando. Uma outra culpa que eu nomeei, é diferente da culpa existencial, é a culpa que eu chamo de antropológica. Tem dias que eu preciso conversar com Deus. Todo dia eu converso com Deus, mas tem dias que, particularmente, eu tenho que colocar diante de Deus a minha tristeza em relação ao mundo, em relação ao que eu ouço, em relação ao que eu vejo. Há pessoas que simplesmente têm culpa de existir. Tem culpa porque pode ter uma roupa, tem culpa porque pode comer, tem culpa porque tem uma casa, né? Quantas pessoas se sentem culpadas em dias muito frios, porque sabe que tem gente na rua? Então, você passa a ter uma consciência, diferente. O mundo hoje é egoísta, sabe disso, é individualista. Eu vou na contramão disso. Aí eu começo a sofrer. Tem pessoas que não querem colocar filhos no mundo para que os filhos não sofram nesse mundo, porque está difícil de existir nesse mundo. Está difícil de viver. É diferente da culpa existencial, que é a diferença entre o eu real e o eu ideal. Aqui é a culpa simplesmente de viver, de comer, de vestir, de habitar, de estar na escola. Porque meu filho está na escola. Eu me lembro quando eu estudei numa escola que a igreja tinha lá em Recife. A igreja teve uma escola durante, acho que 30 e poucos anos. A escola tem a minha idade, deveria ter 61, eu faço 61 agora, esse mês, no final do mês. E eu tinha um colega, que foi meu colega de primário. Antigamente era primário, Amaury o nome dele. E meu pai sempre se esforçou muito para dar educação para a gente, né? Éramos 4 filhos, somos 4 filhos. Meu pai nunca foi um homem de posses, mas foi um homem muito esforçado. Eu me sentia tão mal quando eu estava todo uniformizado, tive o sonho de estar no Colégio Batista lá em Recife. Meu pai possibilitou isso, um esforço pessoal muito grande. E eu via o Amaury puxando carroça. Como aquilo me fazia mal? Eu trabalhava com isso, a gente vai trabalhando isso. Mas há pessoas que desistem da vida porque não querem mais existir. Ajuda no índice de suicídios. O mundo está muito ruim para se viver nele. Eu sou culpado de existir neste mundo. Eu sou culpado de contribuir para a poluição do mundo, por uma série de coisas. Então, as pessoas... Existem muitas outras culpas, social, jurídica. A culpa real, essa precisa se ter, que é para disciplinar as coisas, né? A culpa neurótica, essa precisa de ajuda médica, pastoral, terapêutica, precisa. Tá? Existe a culpa existencial, a culpa coletiva, que nós não temos essa cultura. Isso foi no passado, não tem nada a ver com isso. Como povo, nós temos. Dá para se orgulhar de uma guerra onde os soldados chegavam cortando a cabeça das crianças com as espadas? Não dá. Dá para se orgulhar do que fizeram com os judeus? Não dá. Por isso que a Alemanha é tão mais pronta no socorro das pessoas, no socorro humano.
Dá para se orgulhar com o sofrimento causado nos troncos? Não dá. A culpa teológica é uma culpa que quem tem interesse nela é quem quer manter poder e domínio sobre os outros. Você precisa do meu sabonete de arruda que eu vendo para expiar essa culpa. Enquanto você se sente devedor, você está debaixo do meu cabresto. E Deus cobra de quem faz isso. Mas eu criei uma outra modalidade que eu chamo culpa ética ou culpa de valor. Tournier diz, não podemos escapar ao julgamento de nós mesmos, que nos é imposto a todo instante pelo julgamento dos outros. A todo momento você se julga e você é julgado. Agora eu estou sendo julgado. E agora, às vezes, eu emito julgamento a partir das reações que eu vejo. Isso é natural. Se sentimos tão vivamente o impacto destruidor do julgamento, é porque temos em nós mesmos um juiz tão impiedoso, temos um superego muito forte. Alguns conceitos, que são heranças comportamentais, foram ensinados, sem perguntarmos qual a razão disso. É com vestuário, costumes, valores. Quando assumimos, pode voltar um pouquinho. Quando assumimos um pensamento diferente do que foi construído no consciente, não é inconsciente, é consciente coletivo, poderemos nos sentir culpados. Eu vou explicar isso. Já há 9 meses, nós estamos numa experiência familiar de sofrimento muito grande. Eu tenho 2 filhos. Minha filha mais velha, Priscila. E tem meu filho, João. Minha filha, quando nasceu, ela era tão branca que não podia nem tomar banho com sabonete Johnson. Tinha que ser um sabonete especial. E ela trouxe para a nossa família um genro negro, que eu tenho como filho, é meu filho. E que as pessoas diziam, o importante é que tenha alma branca, né, pastor? E esse meu genro cometeu um delito muito, muito sério. E a nossa vida... Mas eu estudo comportamento humano porque eu entendo que uma das minhas funções no mundo é trabalhar um pouco para aconselhamento, para ajudar pessoas. E você começa, por exemplo, uma vez uma senhora me disse, pastor, fulano tal está roubando em minha casa. Eu disse, mas roubando, irmã, ele não precisa. Ah, vou armar uma arapuca. Eu disse, não, eu vou procurar um terapeuta para ele. Ele tirava para chamar a atenção. Mais do que isso, ele estava já começando uma crise de sexualidade.
Porque a mãe foi infeliz nos dois relacionamentos e dizia: homem não presta, homem não presta, homem não presta, homem não presta. E ele era homem, ele gostava da mãe. Então, se homem não presta e ele amava a mãe, ele não poderia ser homem. Isto você vai compreendendo hoje, você tem muito mais recursos de perceber as coisas e pensar sobre as coisas. E pesquisar que nem tudo é tão somente em caso de polícia. Eu nunca pensei na minha vida que aquilo ia acontecer na minha família com a minha filha. Ele cometeu um delito muito sério. O último julgamento foi em julho, vai ter outro agora. Foi 90 anos de pena. Se eu agisse com ódio e com rancor, minha comunidade ficaria mais confortável. Mas já faz algum tempo que eu conheci o Deus da graça. E eu não trato você tão somente pelo seu delito. Eu tento descobrir a punição por delito, claro que tem que ter. Mas eu trato a partir da graça. E minha filha dizia às vezes: pai, eu quero pedir um milagre a Deus, mas não tenho coragem. Por causa dessa culpa de valor. Porque quando você intercede a Deus por alguém cometer um crime, você não está aprovando o crime, seja ele qual for. Entende? Há crimes muito vis. E, às vezes, o nosso pensamento é construído. Uma pessoa rouba porque é sem vergonha. Não é porque é cleptomaníaca, por exemplo. Uma pessoa tem problema de sexualidade, distúrbio, porque é sem vergonha. Mas, às vezes, é um distúrbio de sexualidade. Um transtorno de sexualidade. As parafilias chamadas. Será que uma pessoa normal vai ter relação com um cadáver? Claro que não. É um doente, é um crime, é uma violação, mas é uma doença. Mas nós fomos treinados a tratar tudo como caso de polícia. O pastor esquece, isola, diz: não, filho. Deus o alcançou lá dentro. Mas quando o pastor, o líder, você mesmo, né, começa a ter mais informações sobre um problema, começa a ter conceitos novos sobre um problema, e você começa a perceber que aquilo que foi ensinado não estava tão correto. Mas você se sente culpado por pensar diferente. É o que eu chamo de culpa ética ou culpa de valor. Deus é um Deus da graça que cuida de todos, que ama a todos. Deus não trabalha na meritocracia nem na forma compensatória, irmãos. Deus acolhe o coração arrependido e ali começa a manifestar a graça. A Bíblia diz que até os loucos vão encontrar o Senhor. Eu creio. Eu creio. Que Deus é Deus. Às vezes eu começo, tem uma irmã que diz para minha esposa: o pastor pensa muito diferente, Fátima. Às vezes eu fico calado. Eu calo às vezes. Mas quando posso, ensino aquilo que eu creio. Talvez pelo que você aprendeu, você não sabe nem perceber o sofrimento do seu filho.
o seu próprio sofrimento. Talvez você tenha conhecido, lhe passar um Deus que tem prazer em castigar, quando a vontade do Senhor é que nenhum se perca. Por isso que a culpa destrói as pessoas. Eu não consegui visitá-lo ainda, porque eu não posso, tenho que pedir uma autorização especial ao juiz, porque ele quer olhar nos meus olhos e pedir perdão. Não precisa, para ele é importante. Porque, irmãos, tudo que eu já passei na vida, já aprendi com Deus, na caminhada com Deus, nesses 38 anos de ministério. Eu vivo em igreja desde os meus 15 dias de idade. Jesus morreu pelas vidas. E a graça é o grande poder restaurador de Deus sobre as pessoas. E mesmo o mais vil dos pecadores pode encontrar a graça. E se não tiverem consciência, Deus sabe se tem transtorno psiquiátrico, Deus sabe. Deus tem a forma de falar com eles. Não sou eu que vou determinar. A universalidade da culpa e o surgimento de novos agentes motivadores que estimulam esse sentimento tem transformado a culpa ou sofrimento, ou sentimento de culpa, em um sofrimento psicológico percebido através da frustração, da tristeza, do conflito, da insatisfação com a vida, tédio e angústia. Desculpe-me se eu disser algo que você pode não concordar. Mas nosso corpo é frágil. Nós adoecemos também. Crente também adoece. Deus cura? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Tenho respostas nisso. Mas a culpa, essa universalidade, novos agentes que surgem, né? Hoje, quando você às vezes sai de um encontro de família, você sai como alguém que fosse o pior marido do mundo, a pior esposa do mundo, a pior família do mundo. Você vem para o encontro de família, em vez de ser abençoado, você sai culpado. Nós temos que aprender que temos um Deus que nos ama apesar das nossas fragilidades e que nos dá poder para vencer essas fragilidades. Entende? E que em toda a sociedade, em toda família, não digo em todo lar, mas em toda família, em toda instituição, igreja, há alguém sofrendo de culpa. De sentimento de culpa, que está se destruindo por isso, né? Eu tenho aquele cadeado aberto ali. A culpa e o sentimento de culpa é um fato universal, onipresente na experiência humana, e quase sempre é possível resolvê-los com reparação de danos, né? Mas convém mencionar que o sentimento de culpa poderá influenciar relacionamento com Deus, isso do ponto de vista cristão, com os outros e com você mesmo. Isto é, quando eu me sinto escravo da culpa, o meu relacionamento com Deus é alterado. E às vezes eu me torno um legalista para esconder uma culpa. O meu relacionamento com os outros também é alterado. E comigo. Porque eu me julgo o pior dos mortais. Eu não sou capaz de compreender as minhas fraquezas a partir da perfeição de Deus. Entende isso? Então, você pode encontrar outras modalidades de culpa, além da culpa real, a culpa neurótica, a culpa existencial, a culpa coletiva, a culpa teológica, a culpa antropológica, ou esse nome que eu dei. A banca que vai dizer se o nome está errado ou está certo, né? Deixa esse trabalho para eles, né, pastor? Que eu chamo de culpa de valor ou culpa ética. Quando eu vi o sofrimento daquela senhora me contando sobre o aborto,
Imagino como ela sofreu carregando aquilo a vida toda, porque ela trabalhava com crianças. E ela tinha um marido que fazia dívidas incríveis para ela pagar. Mas imagina o sofrimento daquela irmã. Hoje, quando eu vejo os casos envolvendo, sabe, pastor? Por isso, se você carrega peso, peça para Deus indicar alguém para você conversar, o seu pastor, uma pessoa que tem um coração aberto para ouvi-lo. Mas a culpa continua matando muita gente. A culpa continua destruindo muita gente, causando sofrimento em muita gente. Esse assunto não se esgota, amanhã trabalha perdão. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma, não quis criar confusão na cabeça de ninguém, na fé de ninguém, né? Mas talvez isso que você puder aprender hoje, de repente, pastor, se alguém quiser os slides, o irmão pode passar, não tem problema. Tem literaturas a respeito. O remédio para a culpa é perdão. Mas o perdão mais difícil de se dar é o auto-perdão. É o que a gente vai ver amanhã. Pessoas se matam porque não conseguem se perdoar. Pessoas se julgam merecedoras de todos os castigos do mundo porque não conseguem se perdoar. Sabem que Deus perdoou, mas elas não conseguem se perdoar. Perguntas? Em quem tem consciência, sim. Questões assim de política, o sujeito está lá em cima com um avião e solta um monte de bomba num colégio, só crianças e professores ali trabalhando e as crianças aprendendo, no hospital. Será que esse sujeito não vai ficar com a mente dele perturbada de ter causado tantos males, como a gente vê na televisão, que acontece na Síria, nesses outros países para lá? Sim. Então, a gente vê que realmente essa pessoa não vai ter paz de espírito por ter causado tantos danos às pessoas, não é isso? A única experiência de guerra que nós tivemos mais recente foi os pracinhas, e muitos adoeceram e adoecem em cada guerra. São culpas políticas, culpas históricas. Tem muitos nomes, por isso que é difícil fechar um conceito. Mais alguém? Quando o senhor falou sobre aqueles que se matam porque não conseguem perdoar-se a si mesmo, a pergunta que eu fiz, que eu faço, seria o caso de Judas? Provavelmente. Aliás, é um caso que pode ser estudado, trabalhado. A pessoa se destrói. Às vezes não tem coragem de se matar, mas se destrói. Entende? Às vezes eles se sentem responsáveis por ter causado um dano tão grande que ele não consegue sobreviver a isso. Entende? Pode ser. Eu costumo pensar no suicídio, irmão, como um infarto da mente. Eu creio que quem está em perfeita saúde, o mínimo de controle não chega a esse ponto. Se estuda muito sobre isso, tem muitos casos, né? Às vezes tem aumentado, por causa da internet, tem se divulgado mais o número, talvez, de pastores que tenham sofrido morte por suicídio, né? E o que é que move isso? O que é que causa isso, né? Nós demonizamos as coisas, às vezes, sem tratá-las. Ah, foi o diabo que fez? Claro que o diabo tem participação nisso, mas por que ele encontrou brecha para ter participação? Né? Então, acho que merece prestar mais atenção a essas coisas no ambiente da religião que acontece também. Eu nunca, na minha comunidade, eu nunca tive um caso desses. Até hoje, nunca tive.
tenham cuidado com alguns casos, né? Especialmente quando você sofre uma perda muito grande, você pode ter o que se chama de transtorno de adaptação. É um transtorno que se trata com acompanhamento psiquiátrico, espiritual, psicoterápico. E um dos traumas desse transtorno é a falta de perspectiva de futuro. Hoje, o futuro é algo quase que ninguém pensa mais. O que é que você quer ser no futuro? Parece que o futuro chegou. Mas a enfermidade traz com você essa falta de percepção de futuro. Então, se não tem nada no futuro que eu possa fazer, a morte é uma possibilidade, é uma grande possibilidade de antecipar esse futuro. Entende? Hoje eu perguntei para o pastor Neilson, o senhor vai falar hoje sobre culpa ou perdão? Falou, não, hoje eu vou diagnosticar, amanhã a gente traz o remédio. Então, amanhã ele vai falar sobre perdão. Talvez, penso que parte dessa resposta vai ser amanhã, mas isso é o senhor que vai dizer. O que devo fazer ou trabalhar em mim mesma para não sentir-me culpada a ponto de me punir por isso? Primeiro, levantar friamente a questão. O que faz com que você se sinta culpado ou culpada? Esta causa. Tem razão de ser? Se tiver razão de ser, é uma culpa real. Não tem razão de ser, é uma culpa neurótica. É uma culpa que adoece. Eu aconselho, converse com Deus mais francamente sobre isso. E busque auxílio em alguém para te ajudar nessa caminhada. Antes que você comece a comprometer sua saúde espiritual, emocional, afetiva, psíquica, por conta dessa enfermidade. Converse com alguém. Fale. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu descobri nessa experiência muito difícil que nós estamos passando, a última vez que eu tinha chorado foi aos 17 anos no culto de missões. E foi um choro que nesta fase Deus fez com que meu diabetes não subisse nem minha pressão. Porque eu precisava estar firme para socorrer minha própria comunidade, minha família, minha filha, os pais do meu genro. Eu chorei. Meu coração ficou mais aberto para as coisas de Deus, ao problema do ser humano. Então, chore diante de Deus, mas esse choro de cura. É o choro de confessar a Deus os seus limites. Deus, eu estou adoecendo por causa dessa culpa. Me dá uma palavra, me leva a alguém, me traz alguém. Por isso, você que está me ouvindo hoje, você pode ser um instrumento de Deus para ajudar alguém. Porque nós simplesmente dizemos, essa é coisa do diabo, então Deus perdoa, acabou. Mas as pessoas adoecem porque tem que falar. Se eu não falo, eu adoeço. Busque a ajuda de alguém. E quem for ouvir, não seja juiz. Seja um instrumento da graça de Deus para ouvir essa pessoa. Porque ela já está se julgando. Ela não precisa de juiz, ela precisa de médico. Ela precisa de cura. Ela precisa de bálsamo, precisa de alívio. Precisa de refrigério. Precisa de águas tranquilas. Precisa de refrigério da alma. E é você que vai trazer esse refrigério através da sua palavra, do seu abraço para essa pessoa. Não se cale. Não se cale. Peça que Deus lhe dê alguém para conversar. Então, eu penso que essa pergunta, ela
se repetiu aqui, o pastor respondeu. Primeiro, identifique se é uma culpa real, se é uma culpa neurótica, converse com Deus e converse com alguém, né? Isso é um dos caminhos para nós nos De livrarmos. repente você descobre que é uma melancia verde. Exatamente. Aliás, quando você vê melancia a partir de hoje, vai pensar em culpa. Então, uma das perguntas que tem aqui repete um pouco disso, eu penso que já está respondida isso. Mas tem uma que vai na mesma linha, feita de um outro jeito aqui. Como resolver o problema de ter um juiz implacável dentro de si, um superego muito forte? Te ensinaram um Deus que não ama. Te ensinaram um Deus que só castiga. Te ensinaram a respeito de um Deus que se compraz em castigar, em bater. E esse não é o Deus de 1 João capítulo 4. Deus é justo? Claro que é. Nenhum pai, quando disciplina seu filho, fica feliz porque disciplinou. Eu fiquei feliz, coloquei meu filho, passei uma bronca. Não, fica triste às vezes. Esse juiz entre você foi construído. Por que é que você, às vezes, não é capaz de ler, pensar que outros pensam diferente? Porque foi construído em você uma forma de pensar. E que nem sempre tem a ver com as Escrituras. Eu tive uma ovelha que ele era muito duro, se converteu antes com outro pastor. E depois ele foi minha ovelha. Acho que eu fui o único pastor que ele não brigou. Porque não tratávamos sobre divórcio nem política. E quando ele se converteu, pastor, ele estava tentando melhorar, aí foi ler o Velho Testamento, descobriu aquele Deus mais duro do Velho Testamento. Você é igual a esses cabras daqui. Jogou Jesus da graça fora. Os filhos sofreram, a esposa sofria, porque agora ele era um crente à base do Velho Testamento. Esqueceu que o Deus também do Velho Testamento é o Deus que ama, o Deus que manifesta graça, o Deus que perdoa, o Deus que redime, o Deus que purifica. Se achegue mais a Deus, se achegue mais a Jesus, e você vai melhorar seu superego. Converse com esse Deus que ama. Já basta as pancadas que a gente tem na vida, gente, que não é fácil. Por isso, quando eu apanho, eu vou para junto quem me consola, que é meu Pai Celestial. Estou em pé por obra dEle. Você está em pé por obra dEle. E Deus fará com que tudo que possa vir a acontecer a você se transforme em bênção. Porque Ele tem poder de fazer com que. Porque você ama a Deus e vive a vida segundo o modelo de Cristo, o caráter de Cristo. Entende? Deus é amor. Às vezes a entonação da voz, quando eu digo a frase, às vezes eu escuto, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. A ênfase deve ser, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Por isso Jesus foi para a cruz, gente. A prova maior é amor na cruz. Porque o mundo já está condenado. O que pode mudar isso é Cristo. Nas nossas vidas também. Porque às vezes ele vai se habituando com Jesus e vai deixando que ele pensar o que ele pensa. Nós temos mais algumas perguntas, em virtude do tempo. Eu vou repassar essas perguntas para o pastor Neilson. E amanhã nós começamos, inclusive tem uma pergunta aqui de um internauta, e nós queremos começar amanhã exatamente respondendo o que eventualmente não tiver sido contemplado hoje. Nós nos propusemos aqui nesta igreja ser uma igreja que cuida de pessoas.
e entendemos que o ser humano é um ser integral. E em algum momento, em algum ponto da existência, as 3 esferas da existência se comunicam. Às vezes o corpo não está bem e isso reflete no seu emocional. Você fica triste porque o seu corpo não está bem. Mas às vezes é o inverso. Você está tão triste que o seu corpo também responde da forma como o teu emocional está. E espiritualmente falando, isso também acontece. Por isso, nós estamos ofertando esse seminário porque pensamos e acreditamos que Deus não está preocupado somente com o seu espírito, mas Deus também está preocupado com a sua alma, Deus também está preocupado com o seu corpo. E por isso nós estamos tratando desse tema que reflete em todos os âmbitos da nossa existência. Eu já tinha ouvido o pastor Neilson falar sobre esse assunto, e hoje para mim foi como se eu tivesse ouvido muitas outras coisas novas também. Algo que me chamou muito a atenção, em especial a parte que o senhor falou, nós aprendemos ou fomos ensinados, direto ou indiretamente, que a doença é um método de expiação da culpa. Isso já está lá no livro de Jó, e os amigos de Jó estão dizendo para Jó que aquela doença é para que ele expie a sua culpa. Então, talvez muitos de nós pensamos ou carregamos isso com a gente, E eu espero, tenho certeza, pastor, que Deus está trabalhando e curando vidas através disso, desse evento. Tá? Procure seu pastor, se você não é dessa igreja, ou se você é dessa igreja, procure seu pastor aqui. Você tem um pastor com um ouvido muito discreto, e ser pastor é muito mais, às vezes, ouvir do que falar. E Deus já me ensinou isso. Portanto, nós estamos aqui aos sábados pela manhã, em atendimento pastoral, em gabinete, aconselhando e confortando vidas. Então, estaremos orando por você. Eu gostaria que nós já vamos terminar. Eu quero convidar o pessoal, a equipe do louvor, nós vamos louvar ao Senhor um hino e já vamos orar e terminar. Enquanto eles se organizam aqui, quero agradecer ao pastor Neilson, que tão prontamente se disponibilizou a estar aqui conosco, e sabemos que o Senhor tem sido um instrumento de graça para muita gente, como já foi para mim, para os amigos de faculdade e também para a sua comunidade. Tá bom, pastor Neilson? Muito obrigado. Estaremos orando pelo senhor, por essa dificuldade que Deus tem permitido a sua família passar, para que Deus os conforte e vos abençoe. Muito obrigado. Nós queremos rapidamente apresentar as pessoas que nos visitam, mas antes de fazer isso, nós queremos que, enquanto fazemos isso, se você puder, separe a sua oferta, oferte com carinho, oferte com amor, por voluntariedade. Se você quer abençoar as pessoas que estão participando desse evento, como o pastor Neilson, oferte ao Senhor. Eu já disse, quero repetir, nós temos um livro ali, presta aqui, pastor, de novo, algumas pessoas chegaram depois, vou falar rapidamente, esse livro que tem por título Livres da Culpa, tá bem? Apenas R$30, Teologia da Graça no Aconselhamento. Então, adquira esse livro. Não é um livro que você vai encontrar facilmente nas livrarias, porque às vezes isso depende de distribuição. Talvez você encontre em Rocha Eterno ou outras livrarias, mas se você tem a oportunidade de adquirir hoje aqui, você adquire com desconto de autor, talvez se você for comprar fora, você compra até mais caro, tá bom? Queremos com muita alegria agradecer a todos os que participaram. Amanhã tem mais, hoje foi o diagnóstico, amanhã é o remédio. Então, amanhã e sexta-feira estaremos falando sobre perdão. Queremos agradecer, em especial, as pessoas que citarei: Tatiana e esposo Vando, Eva Vilma, ali da sede, Daniele, da Igreja El Shaddai, Dalvani,
Marcos Antônio, Keila, Jefferson, Marcos André, Mariette e Fernando, ali da Baleia, esse casal que está aqui, Félix e Noêmia, veio de bem longe, está ali com a gente, Carlos e Lídia, Sérgio Batista Cardoso e a sua esposa Mariana, Miriam, tá, o Sérgio e a esposa, é isso? E mais um casal também que vem com eles ali, é isso? Sim, eu sei. Jossana e Suelen, que estão aí também. E se o seu nome não está aqui, nos perdoe por isso. Esteja conosco amanhã, em mais um dia do seminário Perdão e Culpa, curando as feridas da alma. A irmã Sônia está nos avisando aqui, nós até tivemos que fechar essa porta aqui, porque estava vindo um cheiro tão gostoso que ia ser difícil a gente se concentrar aqui na palestra, né? Especialmente quem veio direto do trabalho. Mas tem uma torta que está sendo preparada aí, já está pronta na verdade, né? Foi feita com muito carinho, essa torta é muito famosa, tá? Junto com um refrigerante e esse combo aí é apenas R$4, tá bom? Então, se você quiser, participe. Esta é uma outra forma de você ajudar este evento e este ministério. Vamos louvar ao Senhor, ofertar ao Senhor e vamos depois terminar com oração. Amanhã nós queremos convidar os irmãos para estarem aqui às 19h45. Sei que vocês vão fazer um esforço um pouco maior para enfrentar o trânsito, mas nós queremos passar pontualmente para o pastor Neilson às 20 horas, para que a gente ganhe um pouco mais de tempo e termine um pouco mais cedo, tá bom? Muito obrigado pela sua compreensão, que Deus abençoe. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Louve. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em ti, confio
Aleluia. Fiquemos de pé. Vamos agradecer a Deus por aquilo que Ele fez por nós, por aquilo que Ele falou conosco. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, te bendizemos pela Tua bondade, te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, e porque o Senhor marcou um encontro conosco, para nos livrar da neurose da culpa. Pai, queremos ter sabedoria para distinguir o que é culpa real, orar, confessar e sermos banhados pela Tua graça. Mas também queremos que o Senhor nos ajude a nos livrar daquilo que já confessamos, mas que ainda não conseguimos nos perdoar. Pai, nos leva em paz para os nossos lares, nos guarda debaixo da Tua potente mão, que as águas que descem da fonte da graça possam como cachoeira banhar nossa alma, a fim de que saiamos daqui no final deste dia e também no final deste evento, curados, pois acreditamos que esse bálsamo sarará as feridas das nossas almas. Pai, isto te pedimos, por Jesus Cristo de Nazaré, que deu a sua vida para que fôssemos